Deixa eu girar um pouco aqui para o lado da nossa coleção de camisas, porque há pouco nós mostramos a camisa do São José e mostramos também a camisa do TAC, do Três Passos. Vamos trazer para cá, então, o preparador físico que iniciou o ano, por exemplo, lá no comando da preparação física do TAC. Márcio Vitória, por favor, nosso primeiro convidado no canal Futebol Gaúcho, ao vivo, nessa segunda-feira. Obrigado pela presença. E eu já aproveito para te perguntar o seguinte, Márcio. A preparação física no começo de uma pré-temporada para competições aqui no futebol do Rio Grande do Sul, o que ela tem diferente, se é que ela tem diferente, por exemplo, do futebol praticado em Santa Catarina, que você trabalhou também? Boa noite. Boa noite, Bagé. Boa noite aos telespectadores. É uma honra muito grande estar participando do programa aí. Na verdade, a preparação física, ao longo do tempo, ela tem se moldado ao período das competições. Então, sempre um estado difere do outro em virtude das características, principalmente climatológicas, e dos atletas que compõem os grupos, né? Por exemplo, vai trabalhar daqui a pouco no norte, nordeste, temperaturas mais quentes, você tem que ter um cuidado grande nos horários dos treinamentos e também no que diz respeito à hidratação dos atletas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sido acometido por um calor muito grande, também tem que se tomar cuidado com isso, mas temos a situação que a temperatura ela não chega a ser, a umidade relativa do ar ela não é tão baixa como em outros lugares, principalmente também no centro-oeste, né? Mas tem um outro detalhe, né? Por vezes, isso com certeza já aconteceu com você, o cara chega para trabalhar no clube no meio do ano, ou seja, por algum motivo, ou ele acaba sendo demitido no meio da temporada, ou ele chega para assumir um clube no meio da temporada. E aí não tem muito o que fazer, né? Como é que se trabalha isso tendo que pegar, repito, um trabalho que já foi iniciado por um outro profissional, às vezes com uma metodologia diferente? Na verdade, essas situações elas são corriqueiras no futebol, porque a gente sabe que essas trocas de comissão elas acontecem e acabam, às vezes, trocando toda uma comissão, e aí a gente tem que pegar o trabalho no meio, né? Então, acho que um exemplo que nós temos aí esse ano é o Brasil de Pelotas, né? O João foi para lá fazer um trabalho lá e pegou um trabalho que já vinha há muito tempo do outro João, né? O Berschorner. Então, de 4 anos, 5 anos que ele vinha lá com o Rogério. Então, na verdade, a gente tem que se adaptar rápido, né? Aquela velha frase de tu trocares o pneu do carro andando, né? Tem que fazer uma remodelação rápida no que diz respeito aos métodos, mas também não pode mexer de forma muito brusca, porque daqui a pouco também tu pode ter problemas. Então, aos poucos, tem que introduzir a tua metodologia de trabalho para que o grupo ele não seja acometido também de uma situação de perda de condicionamento físico no meio da temporada, que é muito complicado. A atualização do preparador físico ela é constante, como qualquer outro departamento do futebol, né? Vocês costumam conversar entre vocês, os profissionais de diversos clubes, trocando ideia, daqui a pouco mandando recado, fazendo questionamento, testando um novo tipo de treinamento? Acontece bastante essas trocas de informações, principalmente no que diz respeito ao início, na montagem dos grupos, porque daqui a pouco algum atleta já trabalhou com um certo preparador físico e no clube que o outro profissional é contratado, então a gente acaba trocando informações. E também a respeito de métodos de trabalho também, acredito que cada um tem a sua metodologia, nenhuma dá para dizer se é certo ou errado, sempre se busca a excelência no trabalho, e essa troca de informações ela é constante, é importante e é muito boa para o crescimento de todos os profissionais. Quanto tempo já de carreira como preparador físico? No profissional, desde 99. O que mudou de 99 para cá? Se você pudesse separar assim, a principal mudança foi isso. Eu acredito que o treinamento de força ganhou houve uma grande mudança, né, nos parâmetros de treinos de força, né? Hoje, digamos assim, se a gente for ver esse treinamento de força, ele mudou bastante, ele tem sido constantemente alterado, respeitando as bases fisiológicas do treinamento. A utilização da bola foi um advento também que foi importante. Hoje tu acabas trabalhando, digamos assim, 70% dos trabalhos utilizando a força, né? E isso pode ser na academia e no campo utilizando a bola. Então eu acredito que essa mescla do treinamento de força com a utilização da bola foi uma grande mudança e um grande ganho
que nós tivemos a nível da preparação física. Eu tenho um sobrinho, o Bruno Rangel, que se formou em preparação física, depois ele especializou em fisiologia, hoje ele trabalha no Cerro Porteño e na seleção paraguaia. E aí toda vez que a gente conversa sobre alguma coisa, ele diz assim, pô tio, a ciência para essa situação da fisiologia e da preparação física, talvez tenha sido no futebol o que mais tem evolução, né? Na verdade, eu também acabei concluindo uma especialização agora esse ano, né, em fisiologia do exercício, nutrição esportiva. Então, as coisas elas mudam muito rápido. Hoje, se o profissional não tiver um controle das cargas de treinamento, volume, intensidade, que está submetendo tanto a nível individual como coletivo, as coisas se tornam bem mais difíceis. Então, na verdade, também o Bruno é uma pessoa que, quando a gente pode, a gente conversa, porque tem experiência, tem conhecimento, e tenta fazer um trabalho o mais científico possível. Eu acredito que a cientificidade com o futebol, tu tende a ter um ganho a nível do condicionamento do atleta, a nível da performance dele, e cada vez mais está indo para esse lado aí que é muito positivo. Algumas lendas no futebol elas acabaram ganhando força ao longo dos anos, né? E sempre se tratou o futebol gaúcho como futebol de força, né? Às vezes se valorizava mais aquele jogador que tivesse uma valência um pouco maior. É assim mesmo? Isso mudou um pouco? Como é que se trata o estilo de jogar aqui no Rio Grande do Sul, se ele realmente é diferente no resto do Brasil? Na verdade, eu coloco assim duas situações, porque nós temos aqui as nossas competições, que é a Série A, o Campeonato Gaúcho, e esse Campeonato Gaúcho ele é disputado num período em qual as temperaturas são quentes, o clima é um clima melhor para se trabalhar, e nós temos a divisão de acesso, onde ela começa num clima bom e depois fica um clima, digamos assim, de muita chuva, muito barro, muito enfrentamento. Então, aproveitando aquela tua pergunta lá do começo, a primeira, se eu não me engano, eu pego esse gancho e coloco para ti que o Rio Grande do Sul ele é um estado que ele tem particularidades e diferenças a nível de preparação física nas divisões. Eu acredito que o Gauchão, Série A, tu tem um grupo, até mesmo atletas de uma outra situação que vem com mais jogos, enfim, e a divisão de acesso tu tem que adaptar melhor ao teu time, o time ele tem que ter uma força maior, ele tem que ter uma compreensão física maior, o treino, ele é um treino igual, mas ele muda em virtude da característica dos atletas. Agora, Márcio Vitória, e da competição, né? De tudo que a gente está falando aqui sobre preparação física, o jogador ele tem entendido isso nos últimos anos? O atleta, porque nós temos uma diferença, o jogador de futebol e o atleta, aquele cara que se cuida, que segue à risca todo o ensinamento que vocês passam. O jogador gaúcho, ele mudou um pouco a maneira de atuar nos últimos anos? Ele está se cuidando mais, se preservando mais? Isso aí tem acontecido com grande frequência. Os atletas eles têm se preocupado em realizar treinamentos para manutenção da forma física fora da temporada, e isso, sem dúvida nenhuma, é um facilitador para o preparador físico, né? Eles têm entendido que os clubes hoje, e em qualquer divisão, os clubes estão procurando profissionais, atletas que realmente tenham a capacidade de suportar as cargas de treinos, de suportar as competições, e o orçamento dos clubes cada vez está ficando mais enxuto. Então o clube necessita que o jogador esteja numa condição físico-atlética ideal para que não aconteça lesões. Então, há também os clubes uma preocupação a nível de avaliações, então estão sendo as avaliações estão sendo realizadas, estão sendo feitas, e consequentemente, cada vez aquele atleta que não se cuidar, que chegar mal condicionado, vai acabar perdendo espaço. Márcio Vitória, vou passar para tuas mãos aqui um kit lá da COD Barbershop, tô vendo aí que tu também está na era de cuidar do bigode, cuidar da barba, sim, mas esse é um produto para cabelo, barba e para o corpo todo. Mandar um grande abraço para toda a equipe da COD Barbershop lá, especial para o Fernando, que cuida de toda a galera. E já agradecendo a presença aqui do Márcio Vitória, falando de preparação física no canal Futebol Gaúcho. Vamos para